Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e hoje vamos trazer a Magazine Luiza, Magalu que vai passar aqui pelo canal no vídeo de hoje, onde vamos analisar e entender toda a situação da empresa, até porque depois do pedido de recuperação judicial das Casas Bahia, né, sempre teve aquele receio, e o varejo, como é que está acontecendo, o que está acontecendo com o varejo no Brasil vai quebrar, e aí naturalmente que cada empresa é uma empresa, cada empresa tem uma gestão, e aí naturalmente que nós temos que analisar cada tipo de empresa, não é porque uma vai mal que todas vão mal, claro que estão dentro de um mesmo sistema, dentro de um mesmo ambiente, só que dependendo da gestão, cada uma se adapta e reage e trabalha nesse ambiente de forma diferente. E hoje nós vamos entender aqui o que vem acontecendo com a Magalu, se a Magalu vai ter o mesmo destino das Casas Bahia, então vamos entender tudo através dos números, como que vem sendo a gestão da Magalu. Mas antes de falar da Magalu, deixa eu agradecer ao meu amigo Glauber Brito, parceiraço do canal, membro do canal aqui, que nos sugeriu a Magalu, então está aí. Glauber Brito, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Reginaldo Oliveira, Bruno Costa, Hugo Alberto, o Maicon Carlos Gomes, Raimundo, o Rodrigo de Campos Queiroz, muita gente acompanhando o Magalu. Então vamos ver o que está acontecendo com a empresa. Caso vocês queiram outras empresas, é muito fácil. Entra aqui, ó, canal Silas Negrão, manda sua sugestão, mas aproveita, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Bom, só para entender, quando a gente fala aqui sobre gestão das empresas, no caso das Casas Bahia, que a gente já retratou aqui, retratou tudo o que aconteceu para que ela chegasse nesse ponto de recuperação judicial, então ela teve ali, começa pequenininha, vai crescendo, vai abrindo lojas, se espalha pelo Brasil inteiro, só que depois passa a ter ali uma série de troca de comandos, né, onde a família Klein vende lá para o Grupo Pão de Açúcar, que o Grupo Pão de Açúcar é assumido pelo Grupo Cassino, daí o Grupo Cassino acaba vendendo as Casas Bahia, que seria via varejo, enfim, foi passando ali por diversas trocas de comando que não souberam, né, conduzir a empresa. A Magazine Luiza também, ela começa de forma muito simples, muito pequena, começa através da dona Luiza Trajano. A Luiza Trajano, ela era uma balconista de uma loja lá na cidade de Franca, em São Paulo, e o seu marido, o Pelegrino José Donato, era a espécie de caixeiro viajante, né? Era aquele vendedor de porta em porta que saía pelo interior vendendo, até que chega num determinado dia, eles compram ali uma pequena loja, né? Uma loja de presente chamada A Cristaleira, e aí quando eles compram, então, a dona Luiza Trajano passa a tocar essa pequena loja. E aí também, na sequência, o Pelegrino vem trabalhar também nessa pequena loja, que dessa pequena loja se transforma daí em Magazine Luiza através do quê? Quando começa ali a abertura de diversas outras lojas, já que a loja estava indo bem, e vai abrindo mais lojas pelo interior de São Paulo. E já na década seguinte, já tem ali uma presença em diversas cidades no interior de São Paulo. Em 1974, ela já abre também uma mega loja, que daí passa a ser chamada de Magazine Luiza, por ser uma mega loja, e já em 74 contava com 30 lojas, 30 filiais da Magazine Luiza. Mas eu tenho falado aqui da Luiza Trajano, só que agora deixa eu fazer um parênteses aqui. A história da Magazine Luiza, ela está totalmente relacionada com Luiza Trajano, só que tem uma outra Luiza Trajano, que era a sobrinha da dona Luiza e do seu Pelegrino, que com 12 anos de idade foi trabalhar com os tios na loja. E aos 18 anos acabou sendo efetivada e foi assumindo diversas funções dentro da Magazine Luiza, até que chega num momento que ela assume o comando da empresa, ela passa a ser a presidente da Magazine Luiza, que é justamente a Luiza Trajano que a gente conhece aqui, tá? E ela impulsiona todo o crescimento. Só para ter uma ideia, num determinado ano lá, em 2008, ela abriu 46 lojas simultaneamente. Então, no mesmo momento, foram inauguradas 46 lojas pelo Brasil. Só não abriram 50 lojas, que era a ideia, até porque algumas estavam com problema de documentação, não conseguiram ficar com a documentação a tempo para fazer a inauguração. Então, veio ali numa crescente. Mas antes disso, em 2000 também, olha só, em 2000, a Magazine Luiza foi uma das pioneiras a entrar no comércio eletrônico. Quando a internet ainda era muito embrionária, já abriram o comércio eletrônico da Magazine Luiza.
E com todo o crescimento da rede, no ano de 2011, abrem o capital. E aí a Magalu passa a ser uma sociedade anônima de capital aberto. E aí, com a entrada de mais recursos, aí ela vai fazendo novos investimentos ali na aquisição da Época Cosméticos. Daí em 2016 passa a trabalhar também com uma espécie de marketplace. Em 2019 adquire a Netshoes, né? Também já havia adquirido as lojas do Baú da Felicidade, lá na quebra do Grupo Silvio Santos. Ela adquiriu também as lojas do Baú da Felicidade, enfim, veio numa crescente, tanto que já em 2019, olha só, contava com mais de 1.000 lojas espalhadas por todo o Brasil. E aí, na sequência, quem assume o comando da empresa é o filho da Luísa Helena, que é o Frederico Trajano, que hoje comanda toda a Magazine Luiza. Na época ali da pandemia, a Magazine Luiza acabou se destacando porque com o fechamento das lojas, em função do distanciamento social, aquela coisa toda, a Magalu estava com uma plataforma preparadíssima, né, para atender, e tanto que a época ali da pandemia foi maravilhosa para a Magazine Luiza, que ela tinha toda uma estrutura para atender a todo o Brasil, e como ela também tinha estrutura do marketplace, inclusive colocou o seu marketplace à disposição de outros lojistas para que oferecessem seus produtos através do marketplace da Magazine Luiza, e com isso então a Magazine Luiza veio crescendo. Claro que na sequência daí todo o varejo brasileiro começa a ter ali uma série de dificuldades, e aí os resultados do Magazine Luiza já não eram tão promissores, né, como era até então. E até porque antes disso, o Frederico Trajano também investiu em algumas empresas relacionadas ali à tecnologia, tanto na parte financeira, na parte de logística, trouxe para dentro do Magazine Luiza toda uma estrutura preparada ali para um crescimento fantástico que acabou não acontecendo. Mas será que o Magazine Luiza vai quebrar também? Não, vamos ver pelos números. Não é bem assim. Então a gente vai estudar os números do Magazine Luiza, trazendo o balanço agora do dia 30 de junho de 2026, o segundo trimestre, e os balanços anteriores, para num processo de comparação, entender e acompanhar tudo que vem acontecendo com o Magazine Luiza. Caso vocês queiram análises mais aprofundadas, caso vocês queiram análises comparativas, se eu estou em dúvida se invisto na empresa A, B ou C, esses conteúdos comparativos a gente faz lá na área de membros. Você pode conhecer também a área de membros e se tornar membro do canal. Será um prazer receber a todos vocês por lá também. Aqui no vídeo, na descrição, tem Seja Membro do Canal. Clicou ali com valor simbólico. Você vai ter acesso a uma série de conteúdos exclusivos feitos para os nossos membros. Inclusive, você pode sugerir também outros conteúdos que a gente lhe atende lá com o maior prazer. Bom, mas então vamos lá acompanhar e conhecer um pouco mais sobre a Magazine Luiza. Então, para isso, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Magazine Luiza, trazendo aqui uma base histórica até um pouco maior, trazendo desde 2021 até 30 de junho de 2026, trazendo todos esses exercícios, justamente para a gente poder entender tudo o que vem acontecendo com a companhia ao longo desse período aqui. E aí quando se fala nesse medo, mas será que o Magazine Luiza vai quebrar? Então, uma empresa ela quebra por alguns fatores. Em primeiro lugar, é quando acaba o dinheiro, quando ela não tem mais capital de giro para poder trabalhar, e aí então a situação fica bastante complicada. Segunda situação, quando ela tem um endividamento extremamente elevado, aí o endividamento sufoca a empresa. Então o que acontece? A empresa acabou ficando sem dinheiro, sem capital de giro, e também não tem mais capacidade de endividamento, já que o endividamento é elevado. E aí a terceira situação é quando a empresa ela constantemente gera prejuízos, e aí, ao gerar prejuízos, ela vai ficando cada vez com menos dinheiro, vai ficando cada vez mais endividada, até que chega num ponto que não consegue mais se sustentar. Então é todos esses aspectos que a gente vai ter que observar dentro das demonstrações do Magazine Luiza. Primeiro, para entender aqui o que é o Magazine Luiza, trazendo aqui desde 2021, ela é uma empresa que tem um patrimônio total de 38 bilhões de reais. Desses 38 bilhões, tem aqui a parte do capital fixo, né, que é imobilizado, as lojas, instalações, CDs, toda a estrutura de funcionamento, e o intangível, que são os ágios nas diversas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo do tempo. E o capital de giro, que é o que vai manter a empresa trabalhando,
operando e viva, aparece aqui no ativo circulante com 24 bilhões, o equivalente a 63,9% de todo o patrimônio da empresa. Nesse ano de 2021, o Magazine Luiza vinha aqui com um volume de dinheiro em caixa de 4 bilhões e 100, 5 bilhões e 600 em contas a receber, 9 bilhões de estoque e outros créditos, demais valores a receber de curto prazo, em especial tributos a recuperar, 5 bilhões e 600. Então isso aqui era o patrimônio do Magazine Luiza lá em 2021. Em 2022, ela encolhe um pouquinho aqui para 37 bilhões e 700 e diminui o capital de giro para 21 bilhões e 900. O caixa, que era de 4 bilhões, caiu para 2 bilhões e 700, aumentou o contas a receber para 6 bilhões e 700 e diminui o estoque, fechando com 7 bilhões e 700. Já em 2023, praticamente permanece estável, com 37 bilhões também de ativo. O capital de giro reduz mais um pouquinho para 20 bilhões, com 54%. O caixa recupera de 2.700 vai para 3.300, diminuindo o contas a receber e praticamente aqui mantendo o estoque de 7 bilhões e meio. Em 2024, mantém os 37 bilhões, só que agora o capital de giro um pouquinho menor, 19 bilhões e 550, 52,4%. O caixa cai para 2 bilhões e 100, 5 bilhões e 800 mantendo contas a receber, 7 bilhões e 600 mantendo estoque. Então ela tem o mesmo volume de estoque, o mesmo volume de contas a receber e o menos dinheiro em caixa, 2 bilhões e 100. Em 2025, permanece com os 37 bilhões. Então vejam que ela vem andando de lado aqui durante todos esses anos aqui. E o capital de giro agora com 19 bilhões e 800, manteve o capital de giro, manteve os 2 bilhões em caixa, 5 bilhões e 600 em contas receber, 7 bilhões e 100 de estoque. 6 meses depois, agora em junho, ela encolhe um pouquinho para 35 bilhões e 900. O capital de giro cai para 17 bilhões e 300, 48,4% do ativo está alocado no capital de giro. O caixa 1 bilhão e 700, 4 bilhões e 100 contas a receber, 6 bilhões, praticamente 7 bilhões nos estoques. Então reparem que o Magazine Luiza, ela praticamente aqui, ela vem andando de lado ao longo de todo esse período aqui. O capital de giro, ele vem diminuindo gradativamente, mas ainda mantém um grande volume de capital de giro. O caixa também veio diminuindo, mas ainda mantém um bom volume de dinheiro em caixa. Então aqui ainda não tem, olhando para a parte financeira, não vemos nada de perigoso aqui. Olhando agora o endividamento que lá no ano de 2021 era de 27 bilhões, quando a empresa tinha um patrimônio de 38, então ela devia 70,7% de tudo aquilo que ela tinha. Em 2022, 27 bilhões, manteve o endividamento, só que o peso dele é um pouquinho maior. Em 2023, manteve os 27 bilhões, só que o peso da dívida agora é um pouco maior, 74,3. Já no ano de 2024, ela reduz o endividamento para 25 bilhões e 900 e a dívida passa a ser agora de 69,7%. Portanto, a diminuição até de capital de giro, ele também culmina com a redução do endividamento aqui no curto prazo e também nas dívidas de longo prazo, principalmente com o banco aqui também no curto prazo. Em 2025, a dívida sobe um pouquinho, vai para 26 bilhões e 600, com 70,3%, e agora em 2026 a empresa reduz o seu endividamento para 24 bilhões, 68,9%. Então, quando nós olhamos aqui essa redução de caixa, essa redução de capital de giro, em contrapartida, a empresa também reduz as suas dívidas, principalmente as dívidas aqui de curto prazo. E a dívida agora é de 68,9%. Quando que seria perigoso? Quando esses números aqui de endividamento, eles vão numa crescente, até que chegar no momento que ele sufoca a empresa. Não é o caso da Magazine Luiza. Outro aspecto aqui é a questão da geração de resultados. Em 2021, ainda ali na saída da pandemia, ela tinha um faturamento de 35 bilhões. E aí, dentro da sua estrutura aqui de DRE, tem aqui o custo das mercadorias vendidas, 26 bilhões e 700. Então, o que ocorre? Magazine Luiza compra a mercadoria, bota na prateleira e vende. Qual é o custo dessa mercadoria que ela botou na prateleira e vendeu? Ele custa 75,9% do valor de venda, líquido dos impostos sobre a venda aqui. Então, em cada venda, ela ganha 24,1%. Aí a Magazine Luiza tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar salário, tem que pagar propaganda, tem que pagar uma série de gastos que consomem
consome 22,7%. Então ela ganhava na venda de um produto 1,3% de margem operacional. Só que o problema dela aqui era a despesa financeira, que consumia 2% do faturamento. E aí ela fecha com prejuízo, mas como tem crédito de imposto aqui, fechou com lucro de 590 milhões, uma margem de 1,7%. Em 2022, o faturamento aumentou para 37 milhões e 200, só que dela passa a ter prejuízo, 498 milhões. Vamos entender o que aconteceu aqui. O custo, que era 75, diminuiu, 72. Porém, a despesa aumentou de 22 para 25 e aumentou a despesa financeira. E ela, então, tinha um lucro operacional, porém, devido ao resultado financeiro, acabou fechando com prejuízo. Em 2023, 36 bilhões e 700 de faturamento, 979 milhões de prejuízo. E aí, o que nós temos aqui? O custo manteve 72. A despesa continuou aumentando, bateu em 28,7. E aqui, a despesa financeira até reduziu um pouquinho, mas, enfim, devido ao aumento da despesa operacional, a empresa fecha com prejuízo. Em 2024, 38 bilhões de faturamento e agora ela vem com lucro. Aí o que ela faz nesse ano? Reduz o custo, reduz a despesa e reduz um pouquinho a despesa financeira. E aí ela fecha com lucro. Em 2025, 38 bilhões de faturamento. Como é que se comportaram os números da empresa? O custo aumentou um pouquinho, a despesa continuou sendo reduzida e aumenta a despesa financeira. Então, operacionalmente, a empresa gera lucro, 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 900, uma margem de 5%, só que o lucro vem para 204 milhões com apenas 0,5% de margem líquida. Nesses 6 primeiros meses de 2026, ela acumula 18 bilhões e 100 de faturamento, porém um prejuízo de 127 milhões. O custo reduz de 70 para 69,3 e a despesa voltou a subir, batendo em 26,8 e a despesa financeira batendo em 6,3. Então ela continua sendo uma empresa que gera resultado operacional, só que devido a essa despesa financeira, ela acaba tendo um prejuízo. Só comparando aqui com o mesmo período do ano passado, onde ela também tinha aqui 18 bilhões de faturamento e apenas 11 bilhões de prejuízo, contra 127 desse ano. Manteve o custo, a despesa aumentou um pouquinho e o problema da empresa está sendo o quê? A despesa financeira. E a despesa financeira, como todo mundo sabe, também está muito atrelada aos juros. Só comparando aqui também o trimestre, esse trimestre de 2026, ela vem aqui com 8 bilhões e 800 de faturamento, 72 milhões de prejuízo. O primeiro tri, 9 bilhões de faturamento, 55 milhões de prejuízo. Então, o prejuízo do ano acumulado aqui no primeiro e no segundo tri. No ano passado, como que ela começa? Com 9 bilhões de faturamento, 9 bilhões também esse ano, só que o ano passado 12 milhões de lucro, esse ano 55 milhões de prejuízo. Segundo tri, 9 bilhões de faturamento, esse ano 8 bilhões e 900. No ano passado começa com 24 milhões de prejuízo no segundo tri, esse ano 72. Então esse ano um pouquinho mais complicado do que estava no ano passado, tanto é que os acumulados aqui mostram, né, esse aumento do prejuízo. Então a empresa está aqui com problemas sérios? Não, o grande problema da empresa está o quê? Justamente na despesa financeira, que acaba levando tudo aquilo que ela ganha na operação. E para reduzir essa despesa financeira, dois caminhos, que é justamente a expectativa de uma queda de juros na economia brasileira, ou então fazer o que a empresa vem fazendo, que é reduzir o seu endividamento, que ao reduzir o endividamento, reduz a despesa financeira e aí a empresa pode ficar com uma boa parte do que ela ganha na sua operação. A situação financeira dela continua ainda tranquila, tem uma liquidez aqui de 1,10 para cada R$1 de dívida, ela dispõe de R$1,10, não tem problema aqui de falta de dinheiro, ela tem capacidade financeira. Endividamento, depois de ter subido até 74, agora ele vem caindo e bate aqui em 68,91. Durante os anos, tivemos 2 anos aqui com prejuízos que jogaram as margens todas para o negativo, 2 anos aí com pequeno lucro, aí já começa a animar, e aí esse ano começa o primeiro semestre com prejuízo e aí, consequentemente, as suas margens negativas. Agradecendo também ao pessoal da Brasil Horizonte, lá parceiraço aqui do canal, que também nos abastece aqui com algumas informações de credibilidade para que a gente possa passar para vocês. Então, trazendo aqui
Uma ação da Magazine Luiza, patrimonialmente, ela vale R$ 14,39. Hoje ela é vendida por R$ 4,77. Então é uma ação que ela é vendida com um grande deságio, tanto é que o PVP fecha em 0,33, um deságio de 67%. Então o que vale 1 é vendido por 33 centavos. Lucro por ação nos últimos 12 meses, né, porque os 6 primeiros meses do ano está com prejuízo. Mas como vem com lucro lá do segundo semestre do ano passado, no acumulado do ano, 11 centavos de lucro, o que dá uma rentabilidade de 2,31%. Esse ano, ufa, a Magazine Luiza voltou a pagar dividendos, 13 centavos, o que dá um yield de 2,73%. O PIL da empresa é bastante alto, 43,36, quer dizer, 43 anos para ter o retorno dos investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 37,53% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e os controladores, LTD Administração e Participação, que é justamente da família Luiza Trajano, né, 45%. Temos aqui o Alaska, que está aqui dentro, BTG Pactual também está aqui dentro, a Luiza Helena Trajano de forma individual, o Ismael Trajano também de forma individual, enfim, quer dizer, a empresa continua na mão da família praticamente. E ela tem aqui 100% de tag along. Se ela for vendida, há uma garantia de que o minoritário irá receber o mesmo tratamento do majoritário. E aqui está também o gráfico mostrando o comportamento do valor das ações lá da Brasil Horizonte, também do iaações.com.br, mostrando que lá em 2023 as ações estavam praticamente em R$ 28, cai, sobe, fica daí trafegando na faixa de 21. E a partir dali a ação vai despencando, entra 2025 já na faixa de R$ 7. Sobe um pouquinho e vai passando por oscilações ali na faixa de 7, 8, 9 reais, só que daí na sequência ela despenca. E agora ela vem vivendo aqui um dos seus piores momentos, né? Com uma cotação de R$ 4,77 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações do Magazine Luiza tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Magazine Luiza S.A.